capítulo número 10, irmãos. Oséias 10. Oséias capítulo 10, à medida que os irmãos forem encontrando, eu os convido a se colocarem de pé em reverência à palavra do Senhor. Hoje exporemos os versos de 9 a 15, Oséias 10, versos de 9 a 15. Lerei e os queridos acompanharão silenciosamente. Desde os dias de Gibeá, pecaste, ó Israel, e nisso permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá? Castigarei o povo na medida do meu desejo. Congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu punir por causa de sua dupla transgressão. Porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço. Atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará. Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça. Ceifai segundo a misericórdia. Arai o campo de pôlcio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Araste a malícia, colheste a perversidade, comeste o fruto da mentira, porque confiaste nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. As mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia. Como passa a alva, assim será o rei de Israel, totalmente destruído. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra. E suplicamos que essa noite, Senhor, o Senhor nos dê a graça de levar a tua palavra a sério, de nos submeter a ela, de nos curvar ante a autoridade do Deus Todo-Poderoso, de nos prostrar diante dos teus pés e suplicar misericórdia, e suplicar graça, e implorar o teu perdão e a tua bondade sobre as nossas vidas. Fala com o teu povo, Senhor. Fala com a tua igreja que se reúne neste momento. Em Cristo que nós te oramos. Amém. Podeis assentar, queridos. Depois de falar e falar muito da idolatria do povo, o profeta Oséias agora muda o foco. Ele tira o foco da idolatria do povo e agora vai falar no resultado da idolatria. O que a idolatria causa? É isso que Oséias vai nos dizer nesse ponto. A idolatria causa degradação moral, causa imoralidade, causa pecado, e no final o que se colhe é só sofrimento e mentira. É isso que Oséias vai mostrar. A verdade, queridos, é que um povo que se esquece de Deus, que troca o verdadeiro Deus e se torna idólatra, mais cedo ou mais tarde, eles vão afundar em uma ou em outra forma de imoralidade, de depravação. Sabe por quê? Porque é a lei de Deus que exige de nós um alto padrão moral. Na medida que se vira as costas para o próprio Deus, gradativamente se muda a lei, se negligencia a lei, se cria, como vimos hoje de manhã, uma nova lei, baseados em costumes e em tradições. E com o passar do tempo, essas novas leis, criadas a partir de costumes e tradições, afundam o homem no pecado, afundam o homem na degradação.
quando se vira as costas para Deus, o resultado natural é afundar no pecado. Por quê? Porque sem Deus não há exigência moral, não há lei, não há cobrança interna. É por isso que Oséias agora tira o foco de Betel, centro do culto pagão, centro do culto idólatra, centro do culto ao bezerro de ouro, e põe em Gibear, centro da imoralidade, centro da depravação, centro do pecado de Israel. O objetivo de Oséias é mostrar que a idolatria é mãe da imoralidade. Um povo que se afasta de Deus se torna imoral. Uma coisa está diretamente ligada à outra. À medida que o povo adora o bezerro de ouro em Betel, o povo se afasta de Deus, se torna imoral, depravado, e só colhe sofrimento e mentira. Por isso exporemos esse texto a partir do seguinte tema. Ouçam bem. A rebeldia produz sofrimento e condenação. Repitam comigo. A rebeldia é uns temas duros, não é, irmãos? Mas é verdade. Não há como colocar um tema ameno em um texto como esse. A rebeldia, ela só produz sofrimento e condenação. A advertência está em nós ouvirmos isso, cremos na verdade de Deus e lutarmos para não sermos rebeldes. Porque se o povo de Israel foi rebelde e só conseguiu sofrimento e condenação, o que será que nós vamos escolher se formos rebeldes? O que será que vamos escolher se virarmos as costas para Deus e para a sua palavra? Qual é o resultado de se trocar a lei de Deus por costumes? Mais cedo ou mais tarde é imoralidade. E o fruto dessa imoralidade é sofrimento. Por isso que a rebeldia só produz sofrimento e condenação. E nós vemos isso primeiro quando o profeta acusa o povo, dizendo que o seu sofrimento é fruto do seu pecado. O sofrimento não é porque Deus é vingativo, não é porque Deus é cruel. O sofrimento é algo natural naqueles que viram as costas para Deus. É um fruto natural. É assim como se plantar um pé de manga e querer que nasça laranja. Quem planta rebeldia a Deus só colhe sofrimento. Quem planta insubordinação à Escritura não vai colher outra coisa. Só vai colher dor, lamento, choro e mentira. Olha o verso 9, olha o que diz o profeta. Desde os dias de Gibear, pecaste, ó Israel, e nisso permaneceste. Veja como o profeta começa, desde os dias de Gibear, pecaste. Mas isso não é o mais grave. O mais grave é que nisso permaneceste. Ou seja, o povo não mudou. O evento que Oséias está citando, queridos, é mais ou menos 400 anos antes do que Oséias está falando. É mais ou menos 400 anos antes de Oséias, na época dos juízes, quando os homens de Gibear cometeram a maior atrocidade que já aconteceu no território de Israel, no meio daqueles que se diziam povo de Deus. Os homens estupraram até a morte a concubina de um levita. Estupraram até a morte, e o levita também, influenciado pelo aquele povo pagão, todo mundo ali está em pecado, o levita esquartejou a esposa em pedaços e o mandou às outras tribos. E pasmem, na cidade em que a esposa do levita foi estuprada até a morte, por todos os homens da cidade, ninguém foi punido, ninguém foi julgado, ninguém disse que aquilo era um crime, ninguém disse que aquilo era pecado. Isso causou tanta revolta nas outras tribos, que o povo se juntou contra a tribo de Benjamim, onde estava a cidade de Gibear, e houve uma guerra civil, e a tribo quase foi dizimada, quase foi destruída. Se você não conhece a história, leia lá Juízes 19 a 21. Agora, o que é grave aqui, é que 400 anos depois, o profeta Oséias diz, veja só, desde os dias de Gibear pecaste. Mas a acusação do profeta não tem só a ver com os pecados antigos, mas com a persistência do povo nos mesmos pecados. Desde os dias de Gibear pecaste, ó Israel, e nisso permaneceste. O povo não se arrependeu. O povo não mudou.
Por incrível que pareça, esse verso mostra a misericórdia de Deus, a paciência de Deus, a longanimidade de Deus. Deus deu 400 anos a eles para se arrepender, mas eles permaneceram naquilo. Eles mantiveram o coração rebelde e obstinado. O povo não voltou atrás, não pediu perdão a Deus, não arrependeu-se de verdade. Da boca para fora até pediram, mas não foi sincero. Isso é o pior. Eles não só pecaram, mas mantiveram-se no seu pecado sem arrependimento, sem pedir perdão ao Senhor, sem implorar a misericórdia do Senhor. E aí o Senhor faz uma ameaça a eles. Veja só, olha o final do verso. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibear? Duas coisas chamam a atenção nessa porção final. Segundo, é o que o Senhor diz, que a guerra vai chegar lá. Vocês acham que vocês não vão ser punidos porque estão em Gibear? E segundo, é a forma que Deus os trata. Não são filhos de Deus. Não são chamados do povo de Deus, nação santa, povo de propriedade escolhida de Deus. Não. São chamados de filhos da perversidade, filhos do pecado, filhos da rebeldia, filhos da imoralidade, filhos da depravação, filhos do mal, filhos de Satanás, diríamos hoje. É assim que eles são chamados. Porque depois de 400 anos de oportunidade para se arrepender, aquele povo não se arrependeu. Como é que pode reclamar do juízo de Deus? O juízo sobre eles é certo, queridos, porque eles não só pecam, mas pecam e pecam sem arrependimento. Não há mudança, não há melhoria, não há volta atrás no pecado, não há luta contra o pecado. O povo é obstinado e é teimoso. É por isso que são chamados de filhos da perversidade, filhos do mal, filhos da imoralidade, da rebeldia, da devassidão, filhos de Satanás. Sabe o que é de assustar? É que esse povo não são os pagãos, não são os filisteus, não são amonitas, moabitas, heteus, freseus ou jebuseus. É o povo de Israel. É o povo da aliança. É o povo da promessa. É o povo, é os filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó. É o povo que foi escolhido para ser uma nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, é a igreja do Velho Testamento. São as pessoas que estão dentro da igreja dizendo que amam a Deus. Esse é o povo que o Senhor agora os desmascara e diz: olha, vocês não se arrependeram nem lá naquele pecado há 400 anos atrás e nem hoje, porque vocês persistem nos mesmos pecados. Sabe o que vocês são? Filhos da maldade, da rebeldia, da perversidade. Vocês acham que não vão ser alcançados só porque estão em Gibear, ou seja, só porque estão dentro da igreja? E eu te pergunto, você acha que não vai ser alcançado porque está dentro da igreja, se viver em rebeldia, em teimosia contra Deus? Você acha que não vai ser alcançado só porque vem para o culto? Você acha que se não se arrepender, não vai ser alcançado só porque um domingo após o outro estar aqui? E você acha que Deus se vende com 1h30 ou 2 por semana? Você acha que não vai ser alcançado se não se arrepender de verdade? Acha que não vai ser alcançado porque está dentro desse prédio, porque traz a sua Bíblia na mão? Ora, Israel memorizava o Pentateuco, mas não se arrependia. E o Senhor os chama de filhos da perversidade, filhos do mal, filhos de Satanás. Queridos, o juízo sobre eles é merecido. Olha o verso 10, olhe para a sua Bíblia. Castigarei o povo na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu punir por causa da sua dupla transgressão. Duas expressões chamam a atenção. Primeiro, castigarei o povo na medida do meu desejo. Lembre-se que vimos semanas atrás, no capítulo 9, o profeta Oséias pedindo para que Deus amenizasse o juízo. O Senhor diz mais uma vez: castigarei o povo na medida do meu desejo. Vou devolver-lhes em justa medida. Segundo, olhe só, quando punir por causa da sua dupla transgressão. O pecado deles é duplo, irmãos. É mais grave.
é mais odioso. E como é que é duplo? Alguns estudiosos vão dizer que duplo aqui tem a ver com a idolatria e com a imoralidade. Por que é duplo? Porque na medida que eles se distanciam de Deus, eles se tornam imorais, ou seja, um pecado espiritual e um pecado moral. É um pecado contra a primeira tábua, contra os primeiros 4 mandamentos, que se manda adorar só a Deus, e é um pecado contra a segunda tábua, que se manda amar o próximo como a si mesmo. Mas não é só isso. O pecado deles é duplo, queridos, porque tem a ver com o que é dito no verso 9. Eles não só pecam, mas persistem no pecado. Ou seja, o pecado deles é duplo porque é contínuo, porque é persistente, porque peca e não se arrepende, porque peca e não pede perdão. É um pecado que não tem retorno, é um pecado que é agravado com a falta de arrependimento. É o pecado do mundo, é um pecado sem nenhum arrependimento, é um pecado sem pedir perdão a Deus. Mas não se enganem, esse tipo de pecado não vai passar em branco. Deus vai puni-lo, como diz ele, na medida do seu desejo. Não vai haver impasto quando o dia do juízo chegar. Quando chegar o dia do juízo, queridos, cada um receberá a justa pena pelo seu pecado. Todos aqueles que não se arrependerem, que não se voltarem para Cristo, vão receber a justa pena pelo seu pecado. Não vai haver outra chance, outra oportunidade, não vai poder parcelar a dívida, não vai para um purgatório para pagar aos poucos, não. Vai receber na medida do juízo de Deus. E vai receber de forma plena e completa. Queridos, a rebeldia produz sofrimento e condenação. Mas antes de chegar o dia do juízo, o Senhor exorta o povo mais uma vez ao arrependimento. Olhe para o verso 11, olhe para a sua Bíblia. Porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço, atrelei Efraim ao carro, Judá lavrará, Jacó lhe desfará torrões. Note como, mais uma vez, o profeta continua em uma figura agrícola. Primeiro, no verso 1, ele tinha chamado Israel de uma vide, de uma planta. É vide luxuriante, é uma fruta, é uma árvore que produz uvas. Mas agora a figura sai um pouco da agricultura e vai para a pecuária. Israel agora é descrita como uma bezerra nova, como uma bezerra domada e mansa, uma bezerra que gostava de trilhar, de malhar o trigo. Esse trabalho não é pesado, não era pesado, era um trabalho leve, era um trabalho que tinha os seus próprios privilégios, para você ter uma ideia. Foi assim que Deus planejou para Israel. Malhar o trigo era, eles jogavam o trigo no chão, e aí vinha um animal puxando devagar, sem muita força, sem que o arado enfiasse no chão, porque o alvo era só separar os galhos do trigo. Era simplesmente debulhar o trigo, tirando os galhos ruins e deixando apenas os galhos bons. E ainda tinha uma segunda vantagem. Além do trabalho não ser pesado, não exigir muito esforço desse animal, era um trabalho que trazia a sua própria recompensa. Sabe qual era? Deuteronômio 25:4. Não atarás a boca do boi enquanto debulha. Então o animal não só realizava um trabalho leve e maneiro, como podia comer do próprio trigo que ia debulhando. Esse era o trabalho de Israel. Era assim que Deus planejou para Israel viver. Debaixo da vontade de Deus, submissa ao Senhor, mas desfrutando do fruto da sua própria submissão a Deus, desfrutando das bênçãos de Deus, comendo do trigo que debulhava. Mas Israel não quis isso. Israel quis um rei. Israel quis um bezerro de ouro. Israel foi persistente no seu pecado e sem arrependimento. Agora vai ter que arar a terra. Vai ter que arar a terra junto com Judá. Note que Judá está caindo no mesmo pecado, porque arar a terra não é um trabalho leve, é o contrário. Eram 2 touros fortes que aravam a terra. 2 touros com força, porque o arado era enfiado no chão. E o alvo era desmanchar os torrões e cavar a terra. Os bois faziam o trabalho de um trator.
e não havia recompensa nenhuma, porque não tinha trigo para comer. Era um trabalho exaustivo, cansativo e pesado. É isso que Israel vai fazer. Ou seja, vai ser escravo, porque não quis ser submisso a Deus e receber as bênçãos da submissão ao Senhor. O trabalho agora vai ser pesado. O trabalho vai ser arar a terra. O trabalho vai ser destruir torrões. O trabalho vai ser cavar o chão duro e seco da Palestina cheio de pedra. O trabalho vai ser receber o jugo pesado da escravidão. É isso que acontece, irmãos, quando se vira as costas para Deus. É isso que acontece quando não se quer receber o jugo suave de Jesus Cristo, conforme ele diz em Mateus 11. É isso que acontece quando não nos submetemos à palavra de Deus para receber as bênçãos do trigo do Senhor. Aramos a terra. E aramos a um preço caro, ao nosso suor, às nossas lágrimas. Olha só o que o profeta continua dizendo, olha o verso 12. Então eu disse, semeai para vós outros a justiça, ceifai, segundo a misericórdia, arai o campo de pouso, porque é tempo de buscar ao Senhor até que venha a chover a justiça sobre vós. Oséias, ele é maravilhoso dessas mudanças de figura. Tem muita gente que usa ilustrações, mas a palavra de Deus traz muitas. Veja, Oséias começa chamando Israel de uma vide, que produz uvas. Depois ele chama Israel de uma bezerra domada, um animal novo. Agora a figura continua na agricultura, mas Israel não é mais uma vide, não é mais uma bezerra, mas é tratado como um agricultor, como um fazendeiro que recebe ordens. E quais são as ordens? As ordens é para, olhe para a sua Bíblia, semeai para vós outros justiça, para plantar justiça, ceifai, segundo a misericórdia, arai o campo de pouso, ou seja, é para plantar, é para colher e é para arar a terra. Agora, o interessante, queridos, é que é para semear justiça. Ou seja, é para semear obediência. É para semear compromisso com Deus. Porque quando se semeia isso, o que é que se colhe? Misericórdia, compaixão e bondade do Senhor. Mas não é um trabalho fácil. É preciso arar o campo de pouso. Ou seja, é preciso arar uma terra virgem, uma terra que ainda não foi plantada, uma terra de floresta, uma terra deserta, uma terra dura, que é sinônimo do nosso coração. É preciso quebrar os torrões do nosso coração impenitente e rebelde. Note, queridos, que a ordem é tripla. O Senhor exige do seu povo esforço, é semear, ceifar e arar. É preciso semear justiça, obediência, compromisso com Deus, fidelidade ao Senhor. E à medida que plantamos submissão a Deus, o resultado é misericórdia. E é preciso quebrar o coração duro, impenitente, rebelde. É preciso vasculhar o coração cheio de espinhos e de abrolhos. Esse é o trabalho que o Senhor exige de Israel. Semear justiça para colher misericórdia. Quebrar o coração duro e obstinado, mas tem mais. O problema é que Israel nunca semeou justiça. Se semeasse justiça, colheria misericórdia. Se avaliasse o seu coração impenitente e rebelde, ia enxergar os cardos e abrolhos, os torrões da rebeldia e do pecado, ia implorar o perdão do Senhor. E a colheita seria misericórdia, ou seja, o Senhor os perdoaria. O Senhor afastaria o juízo. O Senhor os livraria da condenação, como fez com Nínive na época de Jonas. Mas Israel nunca semeou justiça. Israel nunca semeou verdadeiro compromisso com Deus. Nunca cavou fundo no seu coração para enxergar o seu pecado e implorar o perdão do Senhor. Foi por isso que não colheu misericórdia. Porque não arrependeu-se. Queridos, a rebeldia produz condenação. E é por isso que o Senhor anuncia a condenação de Israel no final do texto. Olhe para o verso 13. O Senhor manda eles arar o campo. O Senhor manda eles semear justiça para que colham misericórdia. Notem o que foi que Israel arou. Araste a malícia, colheste perversidade, comeste o fruto da mentira. Veja a diferença. O Senhor diz, vocês cegariam misericórdia, aí vocês iam colher. Se
plantassem justiça, ou seja, se plantassem compromisso com Deus, se plantassem subordinação a Deus, se cavassem fundo no seu coração para enxergar o seu pecado, a sua miséria, para quebrar os torrões da rebeldia e da idolatria e implorar a misericórdia do Senhor, vocês cegariam misericórdia. Mas o que foi que vocês plantaram? O que foi que vocês escolheram? Como é que estava o coração de vocês? Araste malícia. Ora, quando se planta malícia, o que se colhe? Perversidade. E o que se come? Mentira. Comeste o fruto da mentira. Queridos, diferente de hoje, na época de Israel, as culturas ali do Oriente, elas tinham um jeito diferente de plantar. Primeiro eles jogavam a semente e depois aravam a terra. Parece estranho, mas faz sentido. A terra lá não é como a nossa. É mais dura, porque é uma terra mais árida, mais seca e mais pedregosa. Então eles jogavam a semente e passavam o arado. Por quê? Para que a semente ficasse coberta com uma terra fofa, com uma terra macia e não dura e torrões. E é por isso que o Senhor diz, vocês araste a malícia, ou seja, quando vocês foram plantar, vocês não se preocuparam em jogar semente de justiça. Vocês passaram o arado em cima da malícia, em cima do pecado, em cima da rebeldia. Foi isso que nasceu, porque foi isso que vocês plantaram. Foi isso que vocês plantaram, não plantaram justiça não. Não plantaram compromisso com Deus não, plantaram um coração dúbio, isso significa malícia. Plantaram um coração enganoso, um coração perverso, mentiroso e pecador, foi isso que vocês plantaram. Como é que pode esperar colher alguma coisa? O coração de Israel está terrivelmente danificado, irmãos. O coração está cheio de malícia, de iniquidade, de pecado. Eles estão semeando essa malícia e o resultado é lógico. Vai ser colher infidelidade a Deus. É isso que vai acontecer com eles. Mas a pergunta é, por que estão assim? Por que plantam a malícia? Por que colhem perversidade? Por que comem mentira? Por que esse povo é incapaz de semear compromisso com Deus, justiça? Por que esse povo é incapaz de avaliar o seu coração cheio de pedra, de torrão e de pecado? Sabe por quê? Porque olha o final do verso 13. Porque confiaste nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Esse é o pecado-chave de Israel nesse texto. E pasmem, este é o pecado do mundo atual. Este é o pecado de muitos dos que estão na igreja. Falta de fé em Deus. Confiança em si mesmo. Em quem eles confiavam? Nos seus carros e nos seus valentes. Ou seja, confiavam em si mesmo. Confiavam nas suas capacidades. Confiavam nos seus esforços. Confiavam nas suas boas obras. Confiavam nas suas virtudes. Confiavam no seu coração. Esse é o pecado de Israel. Esse é o pecado do mundo. E esse é o pecado de muitos daqueles que estão na igreja. Confiam em si mesmos, confiam no seu coração, estão ouvindo o mundo dizer, siga o seu coração, ouça o seu coração, quando a palavra de Deus nos manda ouvir a Deus. Queridos, quando ouvimos o nosso coração, não ouvimos a Deus. Quando confiamos em nós mesmos, é porque não confiamos em Deus. Quando confiamos nos nossos esforços, nas nossas boas obras, nos nossos carros e nos nossos valentes, sabe por quê? É porque não confiamos na graça e na providência de Deus. Esse era o principal pecado de Israel e pasmem, esse é o maior pecado de todo o mundo e daqueles muitos que estão na igreja, que nunca arrependem-se pelos seus pecados, que nunca se prostram diante de Deus, sabe por quê? Porque confiam em si mesmos. Esse é o mal de Israel. É impossível semear justiça, ou seja, compromisso com Deus e submissão a Deus, confiando no coração. É impossível confiar no coração e averiguar os torrões do próprio coração. Porque ou você desconfia que o coração é enganoso e corrupto, e o coloca nas mãos de Deus e arrepende-se pelos seus pecados,
ou você confia que o seu coração é bom. As duas coisas, queridos, não podem ser feitas ao mesmo tempo. Ou confiamos em Deus e desconfiamos do nosso coração, ou confiamos no nosso coração e desconfiamos da palavra de Deus. Adivinha o que Israel fazia? Adivinha o que muitos fazem? Adivinhe, porque muitos estão na igreja, leem a Escritura, sabem que a Bíblia proíbe este ou aquele pecado, e mesmo assim seguem o seu coração. Adivinhe por quê? Porque confiam nos seus carros, nos seus valentes, nas suas boas obras, na sua vontade, no seu esforço. Sabe o que se colhe com isso? Sofrimento. Sabe o que se consegue confiando em si mesmo? Destruição. Sabe o que acontece com quem planta confiança em si mesmo? Só colhe dor, sofrimento e lamento. Olha o verso 14. Veja como o profeta continua. Portanto o quê? Veja só. Portanto, qual é a razão? Porque vocês confiam nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes, no verso 13. Portanto, ou seja, por isso, porque vocês confiam em si mesmos, porque vocês não confiam em Deus, qual é o resultado? Verso 14. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmão destruiu a Bet-Abel no dia da guerra. As mães ali foram despedaçadas com os seus filhos. Vejam só, eles confiaram nos seus carros e nos seus valentes para vencer a guerra. Eles confiaram nos seus esforços para ter paz. Qual é o resultado? Vão enfrentar guerra. Confiaram em si mesmos para não entrar na guerra. O que é que vai acontecer com eles? Vão entrar na guerra. Confiaram nas suas fortalezas, na sua capacidade militar. O que vai acontecer com eles? Verão suas fortalezas destruídas. É isso que acontece. Eles sofrem exatamente naquilo que confiaram. E aqui, queridos, Oséias usa algo que aconteceu pouco antes dele escrever esse texto, como um modelo do que vai acontecer com Israel. E a cena é terrível. É triste até de mensurar. Olha só o que diz. Como Salmão destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra, as mães ali foram despedaçadas com seu filho. Salmão é uma contração para Salmão-Sacer. Salmão-Sacer, quinto rei da Síria, que conquistou Israel. Está lá em 2 Samuel 17. Salmão é um diminutivo desse nome. Ou seja, assim como Salmão-Sacer conquistou Bet-Arbel, era uma vila a mais ou menos 30 quilômetros de Gilear, que foi o primeiro lugar que Salmão-Sacer chegou. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram o que era comum os sírios, os assírios, os medos e os persas fazerem. Eles devastaram a cidade, e o que Oséias cita aqui é que as mães ali foram despedaçadas com seus filhos, ou seja, as mulheres com crianças pequenas que tentaram fugir com seus filhos foram espedaçadas junto com seus filhos, ou seja, foram esquartejados com seus filhos no colo. É isso que vai acontecer com Israel. As mães serão destroçadas juntos com seus filhos. Note que cena terrível. Israel confiou nos seus valentes e não em Deus para evitar a guerra. Vão entrar na guerra. Israel confiou nas suas fortalezas para vencer a guerra. Vão ver suas fortalezas destruídas. Israel se abraçaram ao seu coração enganoso e pecaminoso e não quebraram os torrões do seu coração. Agora vão ver as mães e os filhos sendo esquartejados no colo da mãe por causa do seu pecado. É isso que acontece quando você confia em si mesmo. Aquilo que você buscou como satisfação para resolver o seu problema, aquilo que você trocou por Deus, vai ser o seu fim. Vai ser o seu fim. O ídolo que você colocou no lugar de Deus, aquilo que você confiou no lugar do Senhor, aquilo que você disse, isso vai me fazer feliz, isso vai lhe destruir, lhe arrasar,
lhe trucidar, porque aí é assim que Deus cobra os idólatras, irmãos. Aquilo que você fez o seu ídolo e colocou no lugar de Deus, pois é isso que vai te destruir se você não se arrepender. Exatamente isso vai te destruir. Olha como termina o verso 15. Assim vos fará Betel. Sabe como seria a melhor tradução em hebraico? Precisamente assim acontecerá em Betel. Ou seja, tomem isso como modelo. Porque é assim que vai ser. Quando os assírios chegarem aí. Quer mais um agravante? Como passa a alva. Assim será o rei de Israel totalmente destruído. Outro ídolo do povo, o seu rei. O Senhor diz, ele vai ser destruído como passa a alva. Ou seja, antes da guerra chegar. Ele vai ser o primeiro a ser destruído. Pasmem. 2 Reis 17. Foi exatamente o que aconteceu com o rei Oséias. E não com o profeta Oséias. Ele foi morto. Foi levado para o cativeiro. Depois morto pelos assírios. Antes de Samaria ser sitiada. Foi o primeiro. Queridos, é assim que Deus cobra os idólatras. Ele os cobra no seu ídolo. Aquilo que você colocou no lugar de Deus vai arruinar a tua vida. Aquilo que você decidiu fazer, desobedecendo a palavra de Deus, pensando que te faria feliz, isso vai arruinar a tua vida. Se você persistir nesse pecado. Vai ser o seu fim. E a pergunta é, que aplicações podemos tirar nesse texto? Primeiro eu quero que você olhe para o verso 10. Temos uma rápida para iniciar. Castigarei o povo na medida do meu desejo. Palavra dura para dizer de Deus, não é verdade? Castigarei o povo na medida do meu desejo. Mas não entenda mal. A ideia não é que Deus se alegra em punir o ímpio, mas a ideia é que ele o pune na medida do merecido. Ele não volta atrás quando chegar o dia do juízo. Ele não se alegra em punir o ímpio e nem em disciplinar. E o profeta Ezequiel diz isso. Lá em Ezequiel 18, 23, a palavra do Senhor diz, acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus? Não. E acrescenta, desejo antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Esse é o desejo primário de Deus. Lá em Ezequiel 18, 32, o Senhor ainda diz o seguinte, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Portanto, convertei-vos e vivei. Esse é o mandamento de Deus. Deus não tem prazer na sua condenação. Deus não tem prazer no seu sofrimento. Portanto, se converta e viva. Se arrependa e viva. Volte-se para Deus e viva. Mas, quando o verso diz, castigarei o povo na medida do meu desejo, é que uma coisa é certa. O juízo de Deus, irmãos, é verdadeiro, é real, não é uma ameaça falsa, é uma ameaça real e verdadeira, e que o Senhor já manifestou N vezes na história. Deus já manifestou no dilúvio, onde uma geração inteira foi afogada nas águas. Deus manifestou em Sodoma, Gomorra, Admar e Zeboim, incendiando 4 cidades, onde não escaparam ninguém, com exceção de Ló e suas 2 filhas. Deus manifestou esse mesmo juízo no Egito, ao lançar as 10 pragas e devastar o país, inclusive matando o primogênito de cada família, o primeiro filho de cada casa no Egito. Deus manifestou o seu juízo quando colocou Israel na terra de Canaã e manifestou o seu juízo sobre os povos pagãos ali que haviam enchido a medida da ira de Deus. Deus manifestou o seu juízo contra Israel quando o destruiu por causa dos seus pecados. Deus manifestou o seu juízo contra Judá quando o levou para o cativeiro com os babilônios. E Deus vai manifestar o seu juízo no dia do juízo. Manifestou o seu juízo ainda contra Jerusalém no ano 70. E vai manifestar de forma perfeita e completa no dia do juízo. A ideia aqui, queridos, é que assim como a misericórdia de Deus é real, e a oferta de perdão e salvação é real, assim como a salvação em Cristo é real, e aqueles que se arrependem-se e creem no Senhor são salvos, todos os outros que ignoram a Cristo, não brinquem. O juízo de Deus é real. Ele é verdadeiro.
E Deus não faz acepção de pessoas. No dia do juízo, não haverá desculpas por ser mais ou menos culto. Não haverá facilidades por ser mais ou menos rico. Não haverá facilidades por ser mais jovem ou mais velho. Assim como a oferta de salvação é real, a ameaça de condenação também o é. Não brinque com o juízo de Deus. Deus não tem prazer na morte, na condenação de ninguém, irmãos. Mas isso não significa dizer que Ele não vai julgar, não vai punir, não vai condenar, não vai destroçar aqueles que tiveram N chances de arrependimento e nunca se voltaram para o Senhor. Portanto, se arrependa enquanto é tempo. Não pague para ver, como fez Israel. Israel pagou para ver e o destino foi terrível. E se você apostar a sua vida, achando que no dia do juízo vai ser salvo, sem arrepender-se nessa terra, sem crer em Cristo nessa terra, sem entregar a tua vida a Cristo agora enquanto você está vivo, te garanto, você está pagando para ver a tua destruição, a tua condenação. Arrependa-se enquanto há tempo. Tem uma outra aplicação que precisamos fazer. Olhe para o verso 13. Araste a malícia, colheste a perversidade, comeste o fruto da mentira, porque confiaste nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. A pergunta é, por que Israel arou malícia? Plantou malícia. Já pensou que coisa estranha para se plantar é? Israel plantou e muita gente planta, e pelo mesmo motivo. Por que plantou malícia, queridos? Israel colheu perversidade e só se alimentou de mentira. E quer saber? Tem muita gente fazendo a mesma coisa. Plantando malícia, colhendo perversidade e enchendo o coração de mentira, de falsas esperanças. A pergunta é, por quê? Porque confiaste nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Ou seja, porque vocês confiaram em si mesmos. Porque vocês confiaram no seu coração. Porque vocês confiaram nos seus desejos. Porque vocês confiaram na sua vontade. Porque vocês confiaram na sua forma de dirigir a vida. Ah, eu faço o que eu quero, muitos dizem. Queridos, quando fazemos o que queremos, só recebemos aquilo que não desejamos. Condenação. Esse foi o problema de Israel. Infelizmente, queridos, as pessoas não aprenderam. O mundo não aprendeu. E pasmem, e muitos daqueles que se dizem crentes também não aprenderam. Porque continuam confiando em si mesmos. Continuam ouvindo o seu coração enganoso, corrupto, falso, e tentando encontrar a felicidade longe de Deus, em desobediência a Deus, tentando trilhar um caminho de pecado e achando que vão se dar bem. Não aprenderam. Não entenderam que quando se confia em qualquer coisa que não é Deus, a única coisa que se colhe é sofrimento. Aprenda. Aprenda a abrir mão da autoconfiança. Aprenda a abrir mão dos desejos do seu coração. Aprenda a se submeter às sagradas escrituras. Aprenda a fazer o que Jesus nos ordenou. Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é exatamente o oposto de seguir o seu coração. Você sabia disso? Se você nega a si mesmo, você vai seguir quem? Você vai ouvir a voz de quem, queridos? Se nós não queremos plantar malícia, se nós não queremos colher perversidade, e não queremos encher a nossa mente e o coração de mentiras, o mais rápido possível, se submeta à Escritura. Creia na Escritura. Dependa da Escritura. E faça da Escritura a norma de Deus para a tua vida. Faça da Escritura aquilo que sustenta os teus passos, que guia a tua vontade, que dirige o teu comportamento e que é a fonte da tua esperança. Porque só assim vamos plantar justiça para colher
misericórdia. Tem outra aplicação. E é um pouquinho do verso 12. Olhe para a sua Bíblia. Arai campo de pouso, ou seja, arem a terra dura, virgem, florestal. Arem a terra que ainda não foi cultivada. Arem o lugar onde tem só mato, espinhos e abrolhos. Arem o campo duro e terrível do seu coração. Queridos, a ideia que o profeta nos passa é que a vida de submissão a Deus exige esforço. Exige esforço. É preciso arar não uma terra macia, acostumada todo ano a ser plantada. É preciso ir lá na pedreira, na terra dura, infestada de torrões, de troncos, de mato, de estaca, e lá arar essa terra dura. Sabe que terra é essa? É o seu, é o meu, é o nosso coração. Essa é essa terra. Infestada de espinhos, abrolhos e torrões. É preciso arar. É preciso esforço para fazer a vontade de Deus. É preciso quebrar e revirar o nosso coração pecaminoso, malicioso, invejoso e mentiroso. O pior do nosso coração não é que ele engana os outros, é que ele engana a nós mesmos. Isso é terrível. Por isso é preciso arar essa terra. E como é que se ara o coração? Com isso aqui, ó. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ou seja, uma lâmina firme e forte, e é capaz de penetrar e dividir alma e espírito, juntas e medulas. Se ara o coração quando se abre a Bíblia e se submete a ela. É preciso lágrimas, é preciso esforço para obedecer a Deus, é preciso submissão às Escrituras, é preciso enfrentar a dureza do nosso próprio coração cheio de pecado. E não é um esforço fácil, e não é uma vez ou outra, é diariamente. Jesus em Lucas 9:23 dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Não é se arrepender vez ou outra, não é negar a nossa vontade vez ou outra, é um trabalho de arado, irmãos. É um dia atrás do outro, é quebrando um torrão atrás do outro, é tirando um toco atrás do outro, é tirando uma erva daninha, e quando volta para o início da roça no dia seguinte, adivinhe, lá está outra erva daninha, porque assim são as ervas daninhas. Elas nascem uma atrás da outra, e é preciso que todos os dias nós aremos o nosso coração duro, pedregoso. É como se nós arássemos no outro dia, e como diz Jesus, no outro dia o inimigo veio e jogou pedra de novo, e está cheio de pedra de novo. É como se nós tirássemos os espinhos e abrolhos e fôssemos para casa, depois de orar, para dormir alegres, porque a terra está limpa, mas quando amanhece o dia que acordamos, adivinhe, está lá os espinhos, os cardos e abrolhos de volta, e nós vamos ter que arrancá-los de novo. É por isso que a recomendação do profeta é necessária. Buscai a Deus, ele diz. É tempo de buscar o Senhor. Não é uma vez ou outra, não. É um exercício contínuo. Olhe para o verso 12. Semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pouso. Por quê? Porque é tempo de buscar ao Senhor até que ele venha e chova a justiça sobre a terra. Tem que limpar a terra do nosso coração sempre, irmãos. É tempo de buscar a Deus, é tempo de confiar no Senhor, é tempo de lutar contra as inclinações da nossa carne, é tempo de arar, de plantar, de semear e esperar que Deus mande a sua chuva de bênção e de misericórdia. Queridos, quando ouvimos essa expressão, nos lembramos do apóstolo Paulo, mostrando como se faz isso, como aqueles que verdadeiramente creem em Cristo faz isso e se enxergam diante de Deus. Paulo diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, diz Paulo, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo,
Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Essa é a ideia. Essa é a experiência de todos aqueles que querem arar o seu coração. Eles olham para si mesmos e enxergam que há uma inclinação terrível no seu coração, que há uma malícia que não para de crescer, que há uma erva daninha que você não pode dar folga a ela nasce sempre e é preciso ir lá e arar de novo. Essa deve ser o comportamento de todo cristão. O que você precisa, queridos, não é simplesmente de uma mudança superficial. O que você precisa não é ter o seu coração reciclado. O que você precisa não é um banho de religião. Agora eu estou naquela igreja. Não é disso que você precisa. Você precisa de um novo coração. Você precisa ser regenerado. É por isso que é tempo de buscar a Deus. Tem que arar a terra. Tem que cavar nesse coração pecaminoso para você saber os motivos pelos quais você faz o que faz. É preciso cavar nesse coração aí para que você ache onde estão as ervas venenosas. É preciso arar. É tempo de buscar a Deus. Que pena que Israel não ouviu o profeta. Que pena que Israel não buscou a Deus. Que pena que Israel continuou semeando malícia, colhendo perversidade e alimentando o seu coração com mentira, achando que o seu exército, que os seus aliados iam livrar da condenação. Mas não foi por falta de advertência. Oséias diz: é tempo de buscar a Deus. E eu te digo a mesma coisa. É tempo de você buscar a Deus. É tempo de você cavar fundo no seu coração e pedir perdão ao Senhor. Você não precisa de religiosidade. Você não precisa de uma reciclagem nas tuas ações. Você precisa de um coração novo. E só Cristo pode te dar. Você precisa de uma terra nova. E só Jesus pode te dar. Então cave fundo no seu coração. Cave, mas não confie nele. Arranque a erva venenosa, mas não sossegue. Amanhã vai estar outra no lugar. Você vai se arrepender hoje por um pecado e amanhã vai ter outro no lugar. Então cave, are essa terra todos os dias com a Escritura. Passe a lâmina da palavra de Deus todos os dias no teu coração. Cave fundo e busque a Deus. Porque é tempo de buscar a Deus, irmãos. As ofertas de perdão, de salvação são verdadeiras. A oferta de misericórdia no Senhor é verdadeira e nela Deus se agrada, mas não se engane. A ameaça de juízo também é verdadeira. A ameaça de condenação também é verdadeira. O povo que antes foi chamado de nação santa, de povo de propriedade exclusiva de Deus em Deuteronômio, é chamado aqui em Oséias de filhos da perversidade. Porque pecaram, não só por isso, porque pecaram e persistiram no pecado, não se arrependeram. Todos nós somos pecadores, irmãos. E a palavra de Deus nos diz isso e deixa claro, não há um justo, nem um sequer. Mas é preciso buscar a Deus. É preciso cavar o coração. É preciso pedir perdão ao Senhor e suplicar a sua graça. Para ao invés de ser filho da perversidade, para que sejamos filhos de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos ficar de pé, vamos todos falar com Deus. Senhor Deus, Pai nosso, nós agradecemos